Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo ótimo. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no Clube do Wilde. E no vídeo de hoje eu vou analisar junto com você 5 indicadores muito importantes que você tem que olhar antes de comprar o fundo de papel. Semana passada eu gravei um outro vídeo e a gente mostrou ali uma forma simples e prática de você filtrar os melhores fundos. Então, após filtrar os fundos, a gente abre o relatório gerencial e vamos analisar esses indicadores para ver qual o melhor fundo, qual deles está em maior oportunidade. Se você ainda não viu o vídeo da semana passada de como fazer esse filtro, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e assim que terminar de assistir esse vídeo, assiste o vídeo anterior também, porque um complementa o outro. E agora eu vou compartilhar a tela do meu computador com você, vamos abrir um relatório e começar a análise. O primeiro item é a diversificação de carteira, tá? Diversificação de portfólio. Vamos lá. Bom, pessoal, já estou com um relatório aqui na tela do computador e esse relatório é do fundo VGHF11. É muito simples você conseguir achar essa parte de ativos para descobrir a quantidade de ativos que o fundo tem na carteira. É só você descer o relatório e vai chegar aqui, ó, carteira de ativos. Nessa página você tem acesso a todos os ativos que esse fundo tem. E no caso do VGHF11 é bastante. A gente tem aqui praticamente uma página e meia. E o segundo fundo que eu escolhi é o KNCR11. É um fundo da Quineia. Esse fundo também ele tem bastante ativos. Esse daqui está mais didático, né? Tem até a numeração aqui na frente. Então, se você descendo a página, consegue identificar que ele tem, olha só, 78 ativos. Então, é um fundo bem diversificado. Eu costumo dizer que ele é mais que diversificado, ele é pulverizado. E isso é muito bom, pessoal, porque a gente consegue diluir muito o nosso risco. Por exemplo, aqui nessa parte, porcentagem da carteira, é quanto cada devedor representa. Por exemplo, JHSF representa 4,2%. Vamos pegar outro como exemplo. ED.BFC representa 2,6%. Então, quanto mais ativos ele tiver, mais diluído fica essa porcentagem de carteira. E um detalhe importante da gente avaliar é quanto de porcentagem cada devedor tem. Quanto menor, melhor. Porque, por exemplo, vamos pegar como exemplo esse JHSF, ele representa 4,2%. E o segundo exemplo seria, vamos pegar aqui embaixo, RBR Log, ele representa 0,3%, ou seja, uma fração bem menor. Então aqui, se a gente for imaginar num caso de inadimplência, seria muito melhor a gente ter esse fundo RBR Log inadimplente do que o fundo JHSF inadimplente. Por quê? Porque um representa uma porcentagem maior da carteira do que o outro, tá? Não que 4,2 seja muito. 4,2 é até um número razoável, é bacana. Uma concentração muito alta seria de 8, 10, 15%. Mas tem um detalhe que a gente tem que levar em consideração. Aqui no devedor imobiliário, nessa coluna, se a gente prestar atenção, vai ter alguns nomes, olha, que eles vão se repetir. Isso daqui a gente tem que levar em consideração, porque é o mesmo devedor. Se a gente olhar aqui, ó, ele tem ali porcentagens diferentes, né, na carteira, mas é o mesmo devedor. E aí, pessoal, o que pode acontecer? No caso de uma inadimplência, esse devedor representa uma taxa alta, então seria um número relevante aqui e poderia estar afetando, né, nossos dividendos ali no final do mês, causando até uma variação de cota, né, porque diminui o dividendo, muita gente começa a vender e o preço da cota começa a ter uma variação bem agressiva. Então é muito importante prestar atenção também aqui nos devedores, né, para ver se realmente está bem diversificado ou se está repetindo muito o mesmo nome, porque isso significa que é o mesmo devedor. No caso aqui do VGHF11, a gente tem até o exemplo desse devedor aqui, ó, Celina. A gente pode ver que
que tem vários, olha, são 4. E, inclusive, o VGHF11 está com caso de inadimplência. Aqui ele já conseguiu zerar, né? Já conseguiu diluir a porcentagem, mas teve um caso de inadimplência desse Celina. E veja bem, são 4. São 4 ativos, mas todos esses 4 é da mesma pessoa, do mesmo devedor ali. Então esse detalhe é muito importante a gente estar avaliando. E o nosso segundo indicador, pessoal, é o indexador. Tá? Vamos aqui abrir o relatório novamente e analisar juntos para você ver como que funciona isso. Bom, aqui na tela a gente já está com o relatório do VGHF11 e a gente já consegue ver aqui, ó, indexador. E pode conferir, vai ser CDI ou vai ser IPCA. Alguns fundos são somente CDI, outros somente IPCA, mas alguns são mistos, tá? E como funciona? No caso aqui, CDI mais 3%. Como que a gente calcula isso? CDI hoje, no dia 27/7/2025, o CDI está em 15%. Então seria 15% mais esses 3, daria um total de 18%. E IPCA, se não me engano, hoje, no dia 27/7, o IPCA está de 5,35%. E aí a gente somaria esse 9,75, tá? Então é dessa forma que a gente identifica aqui o nosso indexador. E qual a interpretação? O que a gente tira de informação aqui desse indexador? Geralmente, pessoal, um devedor que apresenta mais risco, que existe a chance de inadimplência, o fundo costuma cobrar uma taxa maior. Por exemplo, o IPCA está 5,35, mais 11, então já é uma taxa muito alta. Isso significa que esse devedor aqui, ele traz um pouco de risco ali para o fundo, né? Todo devedor que apresenta um risco de inadimplência, o fundo tenta compensar com uma taxa maior. Caso o devedor não consiga honrar com suas dívidas, claro, tem a garantia, que vai ser o LTV, porém, o fundo já conseguiu arrecadar nas parcelas ali uma taxa mais elevada, né, para tentar gerar um equilíbrio. Então, no caso do indexador, o indexador com a porcentagem muito alta pode indicar um risco, um devedor que seja menos confiável. E o contrário é inversamente proporcional. O indexador com uma taxa mais baixa normalmente indica um bom pagador, com a chance menor de inadimplência, tá? Então o indexador é o segundo indicador muito importante da gente avaliar e ter essa interpretação, se é de mais risco ou se é de menos risco. Pessoal, e o terceiro indicador é a garantia, que na maioria das vezes, quando você abrir um relatório gerencial, vai estar com a sigla LTV, que nada mais é que a dívida sobre a garantia, ou seja, o valor da dívida dividido pela garantia. Esse cálculo vai chegar num número que é representado por uma porcentagem. E agora vamos direto para o relatório para a gente interpretar essa porcentagem. Bom, voltando aqui para o relatório do VGHF11, vamos buscar aqui por LTV. Repara que a gente achou só um resultado, ou seja, o fundo VGHF11 não coloca garantia com porcentagem. Na minha opinião, isso dificulta a nossa interpretação. Agora vamos olhar aqui, ó, buscar por garantia. Olha quanto resultado apareceu, olha só, 124. E a gente consegue observar que ele coloca aqui, ó, detalhado em cada ativo. Tem ali a garantia e aí ele vai descrevendo o que seria a garantia de cada ativo. Diferente do fundo KNCR11. Bom, e aqui no fundo da Kinea, já fiz a busca por LTV, já localizou para nós aqui, ó, a sigla e as porcentagens. E como que vamos interpretar essas porcentagens, pessoal? O que significa isso? Vamos lá. Quando o devedor tem uma porcentagem muito alta, é indicativo de um bom pagador. Por exemplo, esse aqui está com 60%, mas supondo que fosse ali 70%, 80%. Tudo indica que é um bom pagador,
né, que ele vai honrar com a sua dívida e por conta disso o fundo precisou se assegurar de uma forma mais tranquila. E quando é o contrário, que a porcentagem é muito baixa, 30, 25, 35, pode estar nos indicando que é um devedor de risco, tá? E por conta disso, o fundo se resguardou de uma forma maior, né? Então, essa é a interpretação que nós temos que ter quando a gente está analisando o LTV por porcentagem, tá? Repetindo, uma porcentagem alta pode indicar um bom pagador, tá? E uma porcentagem baixa pode estar indicando um pagador de risco, tá? Um devedor de risco. E o nosso quarto indicador é o PVP. O que significa isso? Preço sobre valor patrimonial. E como que nós vamos interpretar o PVP? Quando a gente encontra um fundo que está com PVP de 1, significa que ele está sendo negociado pelo preço justo, justamente pelo preço que ele vale no mercado. Quando ele está acima de 1, significa que ele está sendo negociado por um preço acima do valor patrimonial dele. E quando está abaixo de 1, significa que ele está descontado, tá? E no caso dos fundos de papel, o ideal sempre é comprar abaixo de 1. Por que isso? Porque se você compra um fundo com PVP acima de 1, você está pagando mais do que ele vale. Lembra que a gente comentou que um PVP acima de 1 é um valor acima do valor patrimonial? E no caso dos fundos de papel, a tendência do mercado é trazer ele de volta para 1. Então, se você paga mais que 1, é só questão de tempo para ele retomar para o valor patrimonial dele. Ou seja, se você pagou R$10,50 num PVP de 1,5, na hora que esse fundo retornar para 1, pode ser que essa cota esteja valendo R$10 ou até menos. E aí você tem aquela perda no valor da cota. Então, por esse motivo, em caso de fundo de papel, o ideal é comprar sempre, no máximo, PVP de 1 e procurar sempre fundos descontados, ou seja, abaixo de 1, para não correr esse risco. Bom, aqui na tela a gente está com o VGHF11, repara só, ele está com um PVP de 0,90, ou seja, ele está com 10% de desconto. O valor patrimonial dele seria 8,57. Hoje ele está sendo negociado a 7,71. Então ele está 10% de desconto. E aqui a gente tem também um exemplo do KNCR11, que é um fundo de papel. Ele está com um PVP de 1,3, ou seja, o valor patrimonial dele é de 101,82 e ele está sendo negociado por 104,45. Então, um PVP mais alto, né? Se você compra ele hoje, você está comprando um valor de cota acima do que ela vale. E com o passar do tempo, a tendência é esse PVP voltar para 1. E aquela cota que você pagou 104,45 voltar aqui para 101,82. Eu usei aqui o VGHF11, mas essa regra se aplica para todos os fundos de papel, tá joia? E vamos agora para o nosso quinto e último indicador, que é o Dividend Yield. Bom, pessoal, e no caso do Dividend Yield, em fundo de papel, a gente sempre busca um dividendo mais alto, né? No caso do VGHF11, 14,1, no caso do KNCR11, 12,2. Por que isso? No caso de fundo de papel, a gente não tem a valorização de cota. Então, para valer a pena, essa porcentagem de dividendo tem que bater pelo menos a taxa Selic. Senão seria mais vantajoso para nós, investidores, deixar nosso dinheiro parado ali no CDB, né? Lembrando que o CDB está 15%, mas tem desconto de imposto de renda. Então, ainda assim, está mais interessante manter aqui nos fundos imobiliários. Você vai ter um resultado melhor do que deixar o dinheiro parado ali aplicado no CDB. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu consegui mais uma vez trazer ali um conhecimento a mais para você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te agregou mais aí, te trouxe mais conhecimento, mais sabedoria para saber aplicar seu dinheiro, investir seu dinheiro e ter bons resultados, só vou te pedir uma coisa: curte esse vídeo, compartilha, comenta. Isso me motiva demais a trazer mais conteúdo toda semana para você. Muito obrigado e até semana que vem.